noite, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e pedimos que o teu Santo Espírito encontre liberdade para falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Você é forte? Você é capaz? Você consegue resolver os seus problemas? Você é forte? Imaginem se tudo tivesse a mil maravilhas na nossa vida. Se não tivéssemos nenhum problema, se a sua conta estivesse cheia de dinheiro, se a doença nunca te assolasse, se você nunca ficasse gripado, imagine essa situação. Talvez muitos aqui dificilmente estaria nessa noite aqui neste culto. Houve um homem inteligentíssimo, poliglota, um homem capaz, instruído, um homem do ponto de vista humano espetacular, mas que na estrada de Damasco, ao ver uma luz, percebeu que havia alguém maior do que ele e se entrega a este alguém, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, para uma obra, para um ministério. E este homem teve um ministério extremamente frutífero, uma bênção. O evangelho, irmãos, chegou até nós muito pelo trabalho do apóstolo Paulo. E esse homem, em determinado momento, vai ao céu. Que maravilha! Ele vai ao céu, vê o paraíso, ele diz que viu coisas que são indizíveis, que não há palavras para expressar o que ele viu, inclusive Deus sequer o autorizou, mas com esta visão grandiosa, maravilhosa que ele teve, veio algo com isso, veio algo acompanhando isso. E o que foi? O espinho na carne. O espinho na carne. Ele pede para que Deus tire esse espinho. E há uma data ali. Ele disse que subiu há 14 anos atrás da data que ele escreveu a carta. Então, é possível que este espinho já o acompanhava há 14 anos. E o espinho na carne, irmãos, o espinho na carne traz um ensinamento poderosíssimo para todos nós. E qual é? Quanto mais fraco estivermos, melhor. Quanto menor somos, melhor. Porque este homem inteligentíssimo, este homem poliglota, este homem do ponto de vista humano extremamente capaz, disse: fui nécio ao me gloriar. E, irmãos, nós temos essa tendência. Se algo dá certo na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós tributaremos a glória a nós. E aí é que precede a queda. Então o espinho nos ensina que nós precisamos ser fracos. Ser fracos. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui. O que é que nos diz Gálatas 6,3? Que aquele que se acha
em alguma coisa, não sendo nada, se engana. E é a mais pura verdade. A palavra de Deus revela que a humanidade é tendenciada a se dar glória por feitos. Por isso que é muito importante que nós passemos por dificuldades, problemas, aflições, perseguições. Porque isso nos ensina algumas coisas importantíssimas, que o próprio texto nos responde. Porque quanto mais fraco eu estou, em primeiro lugar, mais o poder de Cristo é aperfeiçoado em mim. Quanto mais fraco eu estou, mais dependente de Jesus eu estou. Porque Gálatas 2:20 deve ser o grande objetivo da nossa vida. A maturidade espiritual, a maturidade da nossa vida está lá em Gálatas 2:20. O objetivo dessa maturidade, quando nós chegarmos e dizermos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando chegarmos naquele alvo, neste objetivo, nós podemos dizer que somos espirituais. Mas enquanto estivermos cheios de nós, o poder de Deus não será aperfeiçoado na nossa vida. E graças a Deus pelas dificuldades, glórias a Deus pelas perseguições, glórias a Deus por Deus nos lembrar que nós precisamos dEle. Porque, irmãos, é um pêndulo, a nossa vida é um pêndulo. Quanto mais de mim, menos de Deus na minha vida. Quanto menos de mim, mais de Deus na minha vida. Por isso, em nome de Jesus, não vamos permitir que o orgulho tome conta do nosso coração, mas ao contrário, que andemos esmagados de nós mesmos, para que o Senhor possa encontrar um coração, uma vida aberta para a sua atuação. Porque, irmãos, não há nada melhor do que o poder de Deus em nós. Por isso que devemos entender que somos fracos no entendimento, para que o entendimento de Deus opere na nossa vida. Por isso que devemos entender que somos fracos na resolução dos nossos problemas, para que Deus nos ilumine com a sua sabedoria nessas resoluções. Por isso que devemos entender que somos fracos, até mesmo na capacidade de fazer as coisas para Ele, para que Ele opere em nós, e a glória seja toda dEle, menos de nós e mais de Deus. O próprio Senhor disse para Paulo que a graça, e tão somente a graça, já era suficiente. E o que é graça? Senão a ação de Deus em nós, por nós e para nós. Se é a ação prática e objetiva de Deus em nós, por nós e para nós. Quanto mais fraqueza, mais ação de Deus. Porque, irmãos, a fé é o meio mais seguro que temos de viver. Sabe por quê? Porque é na fé que Deus está. E se Deus está, é seguro. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, mas se vivemos pela fé, automaticamente vivemos com o menos de nós. E se vivermos menos nós, viveremos mais Jesus, viveremos pela fé. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa sabemos, Deus está no amanhã. Em segundo lugar, quanto mais fraco somos, mais boa vontade teremos nas fraquezas. Veja comigo o texto. De boa vontade, pois me gloriarei, me alegrarei. E aqui nós estamos estudando um homem que recebeu não de Deus, depois de 3 orações em 14 anos, para que Deus tirasse o espinho na carne. E ele diz aqui, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando nós nos alegramos nas nossas fraquezas, nós não vamos murmurar diante das dificuldades, das lutas, dos problemas.
Irmãos, a gente ouve muita coisa. E coisas do tipo, Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Deus não ouve as minhas orações. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu uma doença na minha vida? Por quê? E nós inundamos os nossos corações de porquês. E este homem, entendendo que o não de Deus, o espinho que tanto o assolava, fazia com que o poder de Deus fosse aperfeiçoado em sua vida, ele diz, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Eu vou me alegrar nas minhas lutas. Irmãos, eu mesmo, quantas vezes eu não reclamei? Deus precisou literalmente quebrar minha cabeça para me ensinar algumas coisas. E eu digo literalmente, porque literalmente, está vendo a marquinha aqui? Então, foi Deus que quebrou para me ensinar muitas coisas. Para me ensinar que o centro da minha vida não sou eu, é Ele. E Paulo diz aqui, por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque é nas nossas fraquezas que o poder do grande Deus habita. É no espaço que nós damos a Ele. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Ele vai dizer aqui nas injúrias ou calúnias. Nas necessidades, eu estou lendo o versículo 10. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Nós estamos dispostos a ir até onde? Por amar a Jesus. Até onde? Irmãos, quando eu vejo aqui você neste culto de oração, nesse frio, o pastor falou que estava 12 graus, mas a sensação térmica é 2. Nesse frio, estar aqui orando, estar aqui buscando a face de Deus, isso traz uma força espiritual, porque nós estamos dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Então, vamos nos alegrar nas nossas lutas, nas injúrias, por amor a Cristo. É por amor a Cristo que nós abrimos mão tantas vezes de nossas opiniões. É por amor a Cristo que nós abrimos mão até mesmo de recursos. É por amor a Cristo que a gente se doa. Por isso, devemos nos alegrar nas fraquezas. E deixa eu terminar. A verdade, irmãos, é que a nossa alegria está na suficiência que só Cristo pode trazer para nós. Dinheiro não traz alegria, não traz suficiência. Poder não traz suficiência. Bem-estar não traz suficiência. O único que traz suficiência, que traz saciedade para a nossa alma é Cristo. E reconhecer isso faz com que nós tenhamos a certeza, não apenas saibamos, mas sentiremos isso. Quando nós nos esvaziamos de nós. Quanto mais fraco, mais necessidade de orar eu vou ter. Agora, se eu acho que eu sou capaz, Deus para quê? Mas se eu acho que eu sou fraco, aí que eu vou orar. Então vamos nos enfraquecer cada vez mais. Mais eu vou ouvir a voz de Deus. Mais eu vou me comprometer com a igreja de Deus. Não porque é uma obrigação, mas porque eu preciso. Paulo termina aqui dizendo o seguinte no versículo 10. Porque quando estou fraco, então sou forte. Agora eu gosto desse jogo de palavras que ele faz. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Nós, irmãos, devemos estar fracos o tempo todo, para que possamos ser fortes. Não uma força humana, como o texto diz, é o poder de Cristo. Se é o espinho na carne que me fará ficar mais perto de Deus, que venha o espinho. Que venha a dificuldade. Que venha a luta. Que venha o problema. Que venha a perseguição. Você é forte? Só em Cristo seremos fortes. Que Deus nos abençoe.